As eleições americanas mexem com todo mundo, principalmente com a economia de países como o Brasil. E hoje é um dia decisivo no processo eleitoral. A votação se encerra em alguns estados daqui a pouco, a partir das 9 horas da noite, horário de Brasília. E tem ex-morador da nossa região que vai ajudar a eleger o próximo presidente americano. Há 17 anos, André deixou Ribeirão Preto e foi morar nos Estados Unidos. O gerente de um restaurante de comida brasileira em Orlando conseguiu a cidadania americana em 2021, depois de ingressar na Marinha dos Estados Unidos, onde é oficial da reserva. Isso deu ao brasileiro o direito de votar, e foi o que ele fez. André, quantas horas que você ficou na fila para votar? Eu fiquei 2 horas na fila. Eu até te digo que eu achei que ia ser menos, mas contado no relógio foram 2 horas. Além de escolher entre Donald Trump e Kamala Harris, é comum que nos Estados Unidos os eleitores também votem em outros cargos e leis. É o seu bullet, né, que a gente chama, que é esse daqui, ó. E aí você basicamente preenche, né, se você se adiantar, você já preenche em casa, você já faz as suas anotações e quando chega lá facilita, porque você já tem uma cola, né? Aí você apresenta seu documento, eles te dão um tablet para assinar né, o seu nome, e aí eles imprimem esse papel para fazer a votação. Você vai na urna e aí você faz tudo na mão mesmo. Nos Estados Unidos, os eleitores começaram a votar no dia 17 de outubro e hoje é o último dia. No país, o voto não é obrigatório. Por ser uma das eleições mais acirradas da história, os candidatos têm apelado aos eleitores que votem. A escolha do presidente americano sempre gera uma grande expectativa no mercado global, especialmente em economias emergentes, como a do Brasil, onde o cenário de incerteza eleitoral pode influenciar. Um ambiente de incerteza acaba sendo pior. Eles preferem esperar para ver qual vai ser o presidente para depois decidir se vai investir ou não, então dá uma segurada em investimento. E esse é um dos elementos, certamente, que tem ajudado a esse processo de depreciação do real. Com uma disputa tradicionalmente polarizada, os concorrentes também defendem políticas econômicas diferentes. Como é uma economia muito importante, né, isso impacta o mundo inteiro, acaba impactando o fluxo de capitais em vários países. Né? Então, é aquela questão, em momentos de incerteza, o capital tende a ir para os países que são mais seguros, né? Estados Unidos, Europa, os países mais desenvolvidos. André, mostrado no início da reportagem, diz que tem orgulho em poder decidir o futuro do país que escolheu para viver e também do país onde nasceu. A cada 2 anos você escolhe um presidente. Exatamente, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Bom, para a gente repercutir um pouco mais desse momento, está comigo aqui no estúdio a professora de Relações Internacionais, Maria Alice Albuquerque. Professora, boa noite, seja bem-vinda ao SP Record. Professora, a gente viu ali na reportagem, né, um viés um pouco mais econômico, mostramos, claro, ali a realidade, né, desse Ribeirão Pretano, votando ali nas eleições americanas, só que eleger o presidente dos Estados Unidos também envolve outros simbolismos, né? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Então, envolve sim outros simbolismos, né? Assim, a começar pelo peso, né? A grande potência mundial. Então, a eleição americana, na verdade, repercute internacionalmente, né? Em termos tanto para a população latina, né? De muitos imigrantes que existem lá, né? Brasileiros, mais de 2 milhões. Repercute também muito em tema de direitos humanos, né? A grandes questões de conflitos mundiais, né? Então, é uma eleição que repercute em várias outras temáticas, em várias outras pautas, em diversos lugares do mundo. Professora, a senhora disse ali sobre a população de brasileiros, né? O número de latinos que votam nos Estados Unidos é de aproximadamente 32 milhões. O que eles representam nesse processo eleitoral, né? Porque a gente sempre vê ali que tem políticas específicas para os latinos, alguns presidentes defendem mais os latinos, outros menos ali, né? Dependendo do ponto de vista. O que eles representam nesse processo? Os latinos eles vão ter um peso muito grande, né,
na votação americana esse ano, levando em consideração, né, os swing states, né, os chamados estados pêndulo, desses 93 estados, né, a gente tem 7 ali que vão ser cruciais, vão ser assim, os fiéis da balança dessa eleição, e entre eles a gente tem alguns estados como Nevada, como o Arizona, né? O Arizona em especial, né? Um estado que faz ali fronteira com o México, então tem uma população latina muito forte, muito grande, então eles vão ter aí um papel crucial para definir as eleições, né? A gente tem, por um lado, o Trump, ambos, né, tanto democratas quanto republicanos, eles não têm políticas favoráveis à imigração no geral, né? Mas o Trump, ele tem um discurso de fato um pouco mais intenso, um pouco mais violento, digamos assim, em relação à imigração, né? Ele diz que vai fazer a maior deportação em massa que já vista. Já a Kamala, embora não faça ali, tenha um discurso mais moderado, né? E não faça um discurso exatamente pró-direitos humanos, pró-imigração, ela delega ali as políticas mais restritivas medidas suficientes para controlar a imigração irregular. Professora, se a gente analisar, né, tradicionalmente as eleições americanas, elas são bem divididas, né? Tem aí os republicanos e os democratas, bem polarizada. E agora, se a gente trouxer essa realidade, né, para a nossa atual conjuntura política, dá para a gente prever ou opinar a eleição do Trump ou da Kamala, o que seria melhor para o Brasil? Olha, Rafael, se a gente considerar, né, o governo atual, né, o alinhamento e o posicionamento em termos de política externa brasileira atualmente, seria mais favorável em termos do posicionamento do Brasil internacionalmente, né, a projeção que o Brasil quer ter internacionalmente, a Kamala, ela indicaria aí uma continuidade dessa projeção internacional do Brasil em termos de direitos humanos, não, mas de política ambiental principalmente. Né? O Brasil, ele tem aí tentado se colocar como um líder dentro aí das mudanças ambientais aí que os governos de todos os países do mundo devem empreender, as mudanças que eles devem empreender a fim de mitigar os efeitos aí das mudanças climáticas. E o Trump, ele é um político que tem um histórico aí de negacionismo em relação às políticas, às questões ambientais no geral e de esvaziamento, né, dessa atuação multilateral dentro de organizações internacionais, de acordos internacionais. Ele não é um político que tem fortalecido esse tipo de posicionamento de política. Professora, os Estados Unidos têm um processo eleitoral que é aparentemente bem confuso para a gente, né? O nosso, não sei se é porque a gente está mais acostumado, né? Mas é um pouco confuso, né? Agora, para a gente explicar basicamente, a gente tem ali os estados, cada estado tem um número de representantes, né? Que são os delegados, ao todo são 538 delegados, né? E aí vence o presidente que conseguir ter o apoio ali, que conquistar mais o apoio de cada um dos delegados. Tem que ter no mínimo, acho que 270, a senhora pode me explicar melhor. Agora, de onde vem a importância do voto do eleitor? O voto do eleitor, então, nessa conjuntura, né, completamente diferente da nossa, né, de eleições indiretas, né, lá é um sistema baseado no colégio eleitoral. Né, então, o voto do eleitor, ele vai fazer diferença, né, nos estados que têm justamente mais peso, né, naqueles estados que têm maior número de delegados. Desses 7 estados que eu falei, estados pêndulo, né, os que vão fazer diferença realmente para quem vai ganhar essa eleição, a gente tem, por exemplo, a Pensilvânia, né, com o maior número de delegados, né, são 19. Então, ali, entre Trump e Kamala, a quem o eleitor der mais votos, vai levar aqueles 19 delegados. E aí é que vence as eleições gerais, nacionais. Então, o voto do eleitor, como eu costumo dizer, que as eleições americanas, elas são, na verdade, 50 eleições. Né? São 50 eleições em cada estado e aí o peso de cada estado vai definir, então, as eleições nacionais. Professora, para a gente encerrar, a gente viu ali, né, o ex-morador da região que está votando lá, ele mostrou ali uma cartela com
vários outros votos que ele vai dar para senador e até decidir aí futuras leis. É muito comum que isso aconteça lá também, né? Que o eleitor, além do presidente, no caso de agora, também vote para outras coisas. Sim, sim, é bastante comum, mas né, levando em consideração o peso para o mundo inteiro, né, que as eleições presidenciais têm, a gente basicamente não escuta falar sobre, né, esses outros votos que os cidadãos americanos têm que dar nesse momento, né? Realmente todos os olhares estão para as eleições presidenciais. Professor, agradeço bastante a presença aqui no SP Record por trazer aí um pouco desse conhecimento para a nossa audiência regional. Muito obrigado. Muito obrigada, Rafael. Boa noite.